Boa noite, meus irmãos. Estamos uma vez mais aqui reunidos na casa de Francisco de Assis para o nosso encontro semanal. Enfim, não estamos podendo ainda nos encontrar presencialmente, né? Ainda não estamos todos vacinados, mas em breve acredito que a maioria da nossa população conseguirá se vacinar. E aí, quem sabe, poderemos retomar as nossas atividades presenciais. E aí vamos encontrar uma casa, vou dar aqui um spoiler, né? Quer dizer, vou contar uma novidade que talvez a maioria já saiba, que a nossa casa está passando por muitas obras e quando retornarmos, encontraremos uma casa toda preparada para e renovada para nos encontrar. Hoje, o nosso estudo vai ser sobre o capítulo 23, Estranha Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o estudo em si, como sempre fazemos, eu irei abrir uma página. Eu separei o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Após a leitura dessa página, faremos a nossa prece e, na sequência, iniciaremos o estudo. A mensagem dessa noite é: avancemos, irmãos. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É um missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Linda mensagem, né? Avancemos. Fazer a nossa prece. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aqui reunidos em seu nome, realizarmos mais uma reunião na casa de Francisco de Assis. Essa casa de amor, de trabalho, de fraternidade, que tantas bênçãos nos proporciona. Te agradecemos, Pai, pelo contato com a doutrina espírita, pelas bênçãos que derrama sobre as nossas vidas.
que possamos encontrar em Ti a força necessária para passar por esses momentos de dificuldade, com a certeza de que nunca estamos abandonados, pois contamos com a Tua presença, nos guiando, nos apoiando e nos erguendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que possamos sempre contar com Teu amor, com o amor de Jesus e de Francisco de Assis, nos amparando, nos auxiliando e, acima de tudo, nos inspirando, Pai, no nosso processo de reforma íntima, na nossa dedicação aos trabalhos que abraçamos e que possamos sempre contar com esta casa de amor, nos proporcionando momentos tão especiais de encontro contigo e com Jesus. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. No estudo de hoje, né, é o capítulo 23, como eu disse a vocês, e o título desse capítulo é Estranha Moral. E não é à toa, né, que ele recebe essa denominação, porque ele fala de várias passagens da vida de Jesus, de falas atribuídas ao mestre, algumas delas realmente proferidas por ele, mas incompreendidas pelo homem, né? Então, nesse capítulo, A Estranha Moral, tem o item odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filho, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vir trazer a paz, mas a divisão, que é o item, né, que iremos conversar e discutir nessa, nessa noite, né? Acho que o primeiro aspecto desse nosso encontro e dessa nossa conversa passa pela própria compreensão que nós temos de Jesus. Quando nós acompanhamos a vida do Mestre, nós percebemos que a vida de Jesus ela é toda pautada no amor, né? Ele não só falava, como acima de tudo, ele exemplificava. E ele nos apresentava, né, de uma maneira nova e inusitada, nesse momento em que Jesus está vivendo, né, isso há mais de 2000 anos atrás, na região da Palestina, sob o domínio romano, Jesus vem falar do amor. Numa sociedade dominada pela violência, onde o mais forte domina o mais fraco, aonde quem tem riqueza tem direito a tudo, aonde não há compaixão, não há espaço para perdão, surge essa figura, né, que nós vamos conhecer por sua mansuetude, por sua bondade, inclusive até o chamando de Cordeiro de Deus, de tão manso que Jesus era. Como é que pode um homem dessa natureza falar que não veio trazer a paz, mas a divisão? Que veio separar pai de filhos, maridos de mulheres, enfim. É uma passagem metafórica, né? O que isso significa? É uma linguagem figurada. Porque esse novo conjunto de conhecimento que Jesus vem trazer vai ser abraçado por algumas pessoas e por outras não. E isso causa, às vezes, essa separação e essa divisão. Como vários exemplos na história do próprio cristianismo, em que algumas pessoas se convertiam e outras não, e outras não. Mas é interessante porque Jesus ele era constantemente tentado pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes do seu tempo, que não acreditavam muito nele, que desconfiavam daquela figura e que também se incomodavam muito com
a crescente influência de Jesus sobre a sociedade daquela época, que mexia nos interesses dessas pessoas. Então, nós conhecemos várias passagens da vida de Jesus em que os fariseus ficam ali tentando colocá-lo numa situação difícil, tentando levá-lo a contradições e até mesmo em que ele proferisse algumas palavras que pudessem justificar a sua prisão. Mas o que fica evidente, em um espírito da grandeza de Jesus, é que ele sabia naturalmente o que passava dentro de cada um daqueles corações que se aproximavam dele, né? Então, nenhum deles conseguiria surpreender ou pegar Jesus em alguma de suas armadilhas. E realmente não conseguem, né? Ele passa sem nenhuma mazela por esses encontros com os fariseus e com os sacerdotes e os escribas. Eles não conseguem atingir os seus objetivos, né? O que nos incomodava muito. Jesus nos apresenta, né, nesse momento sobre esse momento em que nós estamos conversando, sobre essa sociedade, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Porque até então, nos templos era ensinado que Deus ele era punitivo, né? Que ele castigava, que ele era colérico, que se não fosse feita de acordo à sua vontade, nós seríamos punidos e castigados. É um Deus que vem de uma tradição mosaica, né? Do que Moisés passa para esse povo, que absorve isso e leva por séculos e milênios, até o momento de Jesus. E esse é um dos motivos, inclusive, que a gente também encontra várias passagens deles tentando jogar Jesus contra os ensinos de Moisés que pautavam toda a sociedade judaica e que também não consegue. Mas não é que os ensinamentos de Moisés estivessem errados, mas eram ensinamentos contextualizados para a época em que Moisés viveu. No decorrer desses séculos todos que separam Moisés de Jesus, essa sociedade se transformou, né? Então, neste momento da presença de Jesus, ele tem a oportunidade de agora apresentar um novo Deus. E ele institui e coloca para nós uma nova categoria com a divindade, ao chamar esse Deus poderoso, infinitamente justo, enfim, como Pai. Ele nos apresenta Deus agora como nosso Pai. E ao fazer isso, ele permite que possamos estabelecer com esta nova entidade, com este novo Deus que nos é apresentado, uma relação de fraternidade, de amor filial. Este Deus é nosso Pai e, como Pai, nos ama. E aí tem várias parábolas em que Jesus fala desse Pai amoroso que perdoa constantemente. A parábola do filho pródigo, né? Por exemplo, do pai que perdoa o filho que deixa sua fazenda e depois retoma. Enfim, tem um conjunto de passagens que Jesus usa essa figura de um pai que está ali constantemente perdoando e que está de braços abertos para receber os seus filhos. E é a partir de Jesus que nós conseguimos criar esta relação de afinidade, de aproximação com o nosso Pai, com Deus. E isso é um incômodo muito grande
para a sociedade da época, principalmente para os poderosos, que tinham seus privilégios e que conseguiam recursos monetários vultuosos, estabelecendo essa relação de medo com Deus, né? E, nesse sentido, Jesus é revolucionário, porque é nessa sociedade que este homem, que este espírito puro, vem falar do perdão das ofensas, do amor ao próximo, de dar a outra face, né? De combater a vingança, enfim, vem estabelecer o amor entre todos. O que é um dado fenomenal, revolucionário. Jesus propõe uma revolução pautada no amor, que causa um estranhamento para muitas pessoas. Mas muitas outras se sensibilizam e decidem abraçar esse novo conjunto de ensinamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 da introdução, os espíritos nos falam que antes de Jesus nos apresentar o cristianismo, né, uma outra figura já teria dado início a essa tarefa, que é Sócrates. Sócrates e Platão, que era seu discípulo. Como Jesus, Sócrates também não escreveu nada. Ele viveu antes de Jesus, na Grécia, que era uma das principais nações da antiguidade, uma nação altamente intelectualizada. Até hoje nós somos tributários do conhecimento grego, da filosofia grega. A cultura grega ela molda o mundo ocidental que nós vivemos. Então, é uma cultura opulente. E é nesse cenário que Sócrates nasce, né? E vai ali colocar o que os espíritos dizem que seriam as ações precursoras do cristianismo e, nesse sentido, também do espiritismo, que não é nada além do que o cristianismo primitivo, visto por uma nova ótica. Mas é a mesma coisa que Jesus falou. Então, eles nos dizem que Sócrates é o precursor do cristianismo e do espiritismo. Mas por que na época de Sócrates isso não se difundiu? Né? Por que não, no decorrer dos séculos, não aconteceu o que aconteceu com o que Jesus nos ensinou? E os espíritos são claros ao nos explicar isso. Sócrates, quando ele reencarna em uma sociedade em que o paganismo ainda é muito forte, em que pauta a crença dessa sociedade. Então, ele é considerado um corruptor de valores morais, principalmente em relação à juventude, para onde Sócrates concentrava os seus ensinamentos e o seu conhecimento. E não tinha espaço nessa sociedade para esses valores que Sócrates estava apresentando, né? As divindades gregas, o paganismo grego, né, era muito forte e tinham muitos cultos aos deuses, e esses deuses ainda, no imaginário da sociedade grega, tinham ainda muito poder e espaço. Então, não era um terreno fértil, mas Sócrates starta esse processo. Entre Sócrates e Jesus existem alguns séculos, mas a gente pode pensar assim, mas na época de Jesus também não era o momento propício. Era. Não tenhamos dúvida disso. Não é por acaso que ele decide reencarnar nesse momento, né? A reencarnação do espírito da grandeza de Jesus é um processo muito complexo e demorado. E foi muito bem planejado. Então, ele reencarnou no momento adequado. Essa sociedade em que Jesus nasce, apesar de ainda existir o paganismo, nesse momento, o paganismo está em declínio. Ele já não tem mais a mesma força que tinha na época de Sócrates. Mas
os sacerdotes e algumas outras personalidades que tinham interesse em manter esse paganismo, mesmo talvez já não acreditando mais tanto no que professavam, combatiam os ensinos de Jesus, até conseguirem, em um determinado momento, matá-lo, crucificá-lo. E eles achavam que, matando Jesus, matariam também as suas ideias, o que é um enorme equívoco. Eles matam Jesus, mas tudo o que ele ensina, todos os seus princípios, não só sobrevivem, como ganham um grande vulto através dos seus discípulos, que vão espalhar pela antiguidade, inclusive pela própria Grécia, e a gente vê Roma e Macedônia, e em várias regiões daquela época, os seus discípulos vão difundir o, o cristianismo. Então, eles mataram Jesus, mas não conseguiram matar as suas ideias. E esse processo ele ganha um vulto tão grande que, quando se percebe, a própria capital do Império Romano, que é o maior império pagão da época, que dominou quase que todo o mundo antigo, se converte ao cristianismo. Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma, se dizia na época, era a capital do Império Romano. Vai, num determinado momento, também se converter ao cristianismo. E aí é interessante que a gente pode perceber que, mesmo que nem todos, né, tivessem compreendido a missão de Jesus, o momento ele era propício para que ele ali jogasse as suas sementes, que germinaram. Os cristãos que na época de Jesus e na sequência do seu desencarne, da sua crucificação, passam por um processo muito duro de perseguição, né? Mas que dão também testemunhos contundentes e que ajudam a consolidar o cristianismo, porque que pessoas eram essas que não temiam e não vacilavam numa arena repleta de leões ou no momento final de uma execução, não renegavam Cristo? Que tipo de gente é essa? O que é isso? O que movimenta essas pessoas? Que amor é esse a esse homem que faz com que eles se submetam a todos esses sacrifícios com essa serenidade? Isso começa a despertar o interesse e acabam sendo testemunhos contundentes de que o que Cristo ensinou veio para ficar. E todo o Império Romano, no decorrer dos séculos, se converte ao cristianismo. E aí acontece algo, né, que, de acordo com os espíritos, não é uma surpresa, porque Jesus sabia o que iria acontecer, é que esses cristãos, de perseguidos, se transformam em cruéis perseguidores. E aí nós já estamos numa outra época da história da humanidade, em que o cristianismo já está consolidado, em que Roma é a capital do cristianismo, em que nós já temos o papado, os pontífices, né? E se começam guerras religiosas em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus se mata, se tortura, saqueia, se cometem violências inomináveis em nome do Cristo, pelo Cristo, segundo essas pessoas. Como é que pode, né,
esses cristãos, de mártires, de pessoas perseguidas, no decorrer dos séculos, se tornarem algozes tão violentos de todos aqueles que não professassem a sua crença. Logo, eles que sabiam o que era isso, que fazia parte da sua trajetória histórica, se submetem a isso. Por que que aconteceu isso? Né? Como é que fica a imagem de Jesus no meio disso tudo? E os espíritos, eles são muito claros ao, ao nos dizerem que Jesus sabia o que ia acontecer, porque mais do que qualquer outra pessoa, ele conhecia a natureza humana. Ele sabia do que nós éramos capazes. E não tinha outro caminho e outra escolha, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele veio semear o amor e semeou. Mas nós distorcemos isso e fizemos todas essas atrocidades. Mas nós poderíamos dizer que a culpa é do Cristo? Eu gostaria de ler um trechinho do Evangelho, no item 14, em que os Espíritos fazem essa pergunta que eu acabei de mencionar para vocês. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Quer dizer, o cristianismo é responsável por essa deturpação que acontece, por essas chamadas guerras santas e por todas as barbáries e atrocidades que se fazem em seu nome? Não, de certo, pois ela, a doutrina cristã, condena formalmente toda a violência. Né? Vocês lembram daquela passagem de Jesus, quando os centuriões romanos vão prendê-lo, e Pedro desembainha sua espada e avança sobre um soldado, e Jesus chama a atenção dele: Pedro, o que fazes? Guarde a sua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? É esse o ensinamento dele. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Essa é a essência de Jesus. Essa é a essência do Cristo. E foi isso que ele nos ensinou. E nós fingimos não entender esse ensinamento, esse princípio. Né? Mas Jesus foi muito claro, ele não nos deixou dúvida. Nós depois fomos nos dividindo em diferentes religiões, em diferentes religiões cristãs, e combatendo uns aos outros, né? Reivindicando a verdade absoluta, e não existe a verdade absoluta. Né? Jesus pregava a tolerância, e é isso que nós temos que aprender, e é isso que nós devemos praticar, de uma perspectiva religiosa, mas também de uma perspectiva social, né? Porque, independentemente de eu não gostar do meu vizinho, de eu não gostar de quem tem uma opinião diferente da minha, política, cultural, seja lá o que for, existe uma verdade inquestionável. Todos são filhos do mesmo Pai. E se todos nós temos a mesma origem, nós somos irmãos. E como irmãos, temos que aprender a nos amar. Claro que a gente até brinca assim, não, né, se nós fôssemos fazer uma analogia. Irmão briga mesmo, ok, mas se perdoam.
aprendem a conviver, a respeitar os seus limites. A gente cresce e amadurece e muda a nossa relação com os nossos irmãos. E nós precisamos também crescer e amadurecer e ter relações mais saudáveis com os nossos irmãos, né? E tem um dado que os espíritos falam assim: foram necessários 18 séculos, porque no Evangelho eles estão narrando o século XIX, na época de Kardec. Isso está sendo ditado para Kardec. A questão é que não se passaram para os dias atuais os 18 séculos. Já se passaram 20 séculos. E estamos indo para o 21º, que é o século XXI da era cristã, né? E Jesus anuncia a vinda do Espírito da Verdade. Os Espíritos nos dizem, através dos médiuns que desenvolveram a codificação espírita, né? A doutrina espírita, que esse novo conjunto de conhecimento que surge no século XIX, nos anos de 1800, né? Mais precisamente, vamos botar a data então de 1857, que, se eu não me engano, é a data do Livro dos Espíritos, né? Nos é apresentado de novo os princípios do Cristo, os princípios de Jesus, sobre uma nova ótica, com mais aprofundamento e estabelecendo também agora um diálogo com o mundo espiritual. Mas são os ensinamentos do Cristo, né? Esse livro que a gente está estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, aqui está a moral de Jesus, a moral cristã, né, que aqui nos é apresentada, né? E eles concluem esse item falando que, apesar de todas as deturpações pelas quais o cristianismo foi submetido, nenhuma dessas mazelas ou dessas manchas tocaram a figura ou a imagem de Jesus, né? E eles terminam dizendo assim, que normalmente, né, a cada ato de intolerância de um cristão, se diz: se o cristianismo, se os ensinamentos de Jesus fossem mais bem compreendidos e mais bem praticados, isto não teria acontecido. Então, o que fica claro é que a culpa não foi do Cristo. A culpa foi dos homens, que deturparam os seus ensinamentos e a sua moral. Acho que para ele, não tenhamos dúvida, não foi nenhuma novidade, como eu já disse. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabe do que nós somos capazes, né? A nossa natureza, ela nos apresenta muitos desafios. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que nós somos espíritos perfectíveis e imortais e que vamos lentamente nos transformando. O que somos hoje, no século XXI, é muito melhor do que fomos no nosso passado. Não tenhamos dúvida disso, né? E do século XIX para cá, no nosso caso, nós espíritas que decidimos professar essa doutrina, estamos nessa luta e nesse processo da reforma íntima, pautados nos ensinos cristãos pela ótica espírita, que é o que nós fazemos, né? Seguir a Jesus, aos seus ensinamentos.
Pelo menos pelo menos devemos tentar. Claro que com nossas limitações, nossas dificuldades. E aí, concluindo, eu gostaria de retomar a nossa página do livro Fonte Viva. Avancemos. Por quê? Porque apesar de todas as nossas mazelas morais, né, das nossas dificuldades, essa página de Emmanuel diz: avancemos, não encontremos desculpas nas nossas dificuldades para trabalharmos. Ah, eu não tenho condições de trabalhar porque eu sou imperfeito, porque eu sou egoísta, porque eu sou vaidoso, porque eu tenho pensamentos maliciosos, porque o meu comportamento não é muito adequado. E qual de nós é perfeito? Qual de nós pode apontar o dedo para o vizinho? Nós estamos todos no mesmo patamar. Não é à toa que estamos todos aqui nesse mundo encarnados. Não viemos aqui porque somos perfeitos. E nós somos os braços que Jesus tem à disposição. Quando a gente olha quem trabalhava com ele, lá na época em que ele viveu, os seus próprios apóstolos eram pessoas com muitas dificuldades, cometeram muitos erros, mas realizaram a obra. E nós também podemos, de acordo com as nossas capacidades, realizar aquilo a que nos propomos no plano espiritual, a cumprir nossas pequenas missões, a realizar nossas pequenas tarefas, apesar de sermos como somos. Precisamos trabalhar. O trabalho vai nos transformar. O trabalho vai consolidar a moral de Jesus nos nossos corações. Se nós formos esperar as virtudes caírem do céu para arregaçarmos as mangas e entrarmos no trabalho, isso não vai acontecer nunca. Vamos trabalhar com o que temos e com o que somos. E nesse processo, vamos ali evoluindo, nos transformando. Cristo espera por nós, de braços abertos, para trabalharmos em sua lavoura. Que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos, em breve, estarmos reunidos novamente, né, na casa de Francisco de Assis, para dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas atividades. E também, como de praxe, eu agora vou fazer a prece de encerramento. Senhor, te agradecemos por esses momentos e pela oportunidade desse encontro, aonde tivemos a possibilidade de estudarmos o teu evangelho, a tua palavra, e através da explicação dos espíritos compreender de uma maneira melhor o significado de suas mensagens. Abençoe a casa de Francisco de Assis, abençoe a nossa cidade, o nosso país e o nosso planeta que passa por um momento tão difícil. Que possamos encontrar a solução, Pai, para todas essas questões que nos afligem. Tendo a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, nos amparando, de que não somos folhas soltas ao vento, que tudo tem um propósito, que tudo tem um motivo, e que nunca duvidemos que tudo o que acontece, mesmo que ainda não compreendamos, é para o nosso bem e está de acordo com os seus desejos. Obrigado pelo contato com a doutrina espírita, que tanto nos oferece em conhecimento, em consolo, em trabalho. Que possamos ter uma boa noite de sono, que possamos cada vez mais nos transformarmos em pessoas melhores, realizando a nossa reforma íntima, e que possamos ter sempre em nossas vidas a casa de Francisco de Assis, essa casa de amor e de trabalho, nos possibilitando o encontro
com o teu amor e com a tua paz. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Fiquem em paz e até uma próxima. Beijo no coração de todos. Saudades.